Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. A anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Atenção ao versículo 11, que é o que nós iremos meditar nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, ou de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Palavra de Deus. Existem, amados irmãos, diversos estudos que tratam sobre o impacto da esperança na vida das pessoas. Por exemplo, existem estudos que tratam sobre este tema, a esperança, no contexto de pacientes de doenças crônicas ou terminais, no contexto de pessoas que passaram por algum desastre, alguma calamidade, no contexto de pessoas que passaram por naufrágio. Então existem aí diversos estudos que tratam sobre o tema da esperança e como ela pode ser benéfica para o tratamento, a recuperação, a cura, a sobrevivência de pessoas que estão ou que passaram por tais situações. E de fato, irmãos, esses estudos, o resultado desses estudos é bastante positivo, porque os benefícios da esperança na vida de qualquer pessoa é de fato muito benéfico, é muito grande, é muito extenso. Se isso é verdade para o mundo, e olha, eu estou pensando aqui no mundo que coloca por vezes a sua esperança em coisas materiais, em coisas naturais, o que nós poderemos dizer quando nós falamos sobre esperança agora no contexto do povo de Deus, e quando este coloca de fato a sua confiança naquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse 2, versículos 8 a 11, o que nós encontramos, irmãos, é uma igreja sofredora. É uma igreja que está passando por um momento bastante delicado, bastante complicado. Aqui nós estamos diante de uma igreja que está sendo prensada pelo peso da tribulação. Nós estamos, irmão, diante de uma igreja que, em termos econômicos, é antítese, é o contrário da situação financeira da sua cidade. Porque a igreja de Esmirna era pobre, mas a cidade era rica e próspera. E nós entendemos esse antagonismo entre a condição financeira da igreja em relação à situação, à condição financeira da cidade, porque nós estamos diante de uma igreja que era perseguida. Lembre-se, nós estamos falando aqui de um tempo onde o Império Romano dominava o mundo então conhecido, ou boa parte do mundo conhecido. Nós estamos, irmãos, diante de um tempo onde os cidadãos desse império tinham que anualmente renovar os seus votos de lealdade ao imperador. Isso, irmãos, se dava através de um rito. Anualmente, os cidadãos romanos tinham que se dirigir para um dos templos de sua cidade. Anualmente, esses mesmos cidadãos tinham que queimar incenso diante de uma das estátuas dedicadas aos imperadores romanos. E isso, irmãos, anualmente também, eles tinham que fazer a seguinte declaração: César é o Senhor. Óbvio que os cristãos do primeiro século não se curvaram diante de tal idolatria.
Óbvio que os cristãos do primeiro século rejeitaram tal prática. Isso é verdade para os santos esmirnienses. Os crentes dessa cidade rejeitaram essa prática de adoração, de explícita adoração a outro que não seja Jesus Cristo. E por isso foram perseguidos. E por isso muitos deles foram mortos. E por isso muitos deles foram presos. Inclusive, anos depois, o pastor dessa igreja, o bispo Policarpo, foi preso e morto publicamente em uma fogueira por manter-se leal a Cristo Jesus. Esse é o contexto da igreja de Esmirna. Uma igreja que sofre, uma igreja que padece, uma igreja que está vivendo em um momento de bastante tribulação e perseguição. E quando nós olhamos para o versículo 11, que é aquele que nos interessa nessa noite, irmãos, uma mensagem pode ser resumida, a mensagem pode ser resumida em uma frase: vale a pena. Se você puder escrever isso num pedaço de papel, irmãos, será muito importante na sua vida. Vale a pena. Vale a pena pagar o preço por se manter fiel a Cristo Jesus. Vale a pena, irmãos, suportar as adversidades, as vicissitudes do mundo, para se manter fiel na sua fé, no seu compromisso com Deus. Vale a pena, irmãos, suportar problemas, suportar a dor, pagar até pela sua fidelidade com a própria vida. Vale a pena se manter fiel a Cristo Jesus. É por isso que eu quero olhar para esse versículo 11, e meditar com você, irmão, sobre o seguinte tema: tribulação e esperança. Como é que o crente reage diante das provações, das tribulações que nós vemos? O que pode nos dar esperança? O que pode trazer paz, consolo aos nossos corações quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por adversidades? O que pode, ou melhor, quem pode nos manter de pé quando nós estamos atravessando os desertos da vida, os vales, as tempestades da vida? Eu quero, irmãos, compartilhar com vocês, pensar com vocês sobre essa questão direcionada a esse tema, tribulação e fé. E eu espero em Deus que a palavra do Senhor alcance ao meu e ao seu coração nesta noite. Amém, meu amado irmão? Amém? Então nós temos 2 pontos para tratar aqui. O primeiro ponto é o quê? Tribulação. O tema qual é, irmãos? Tribulação e esperança. O primeiro ponto é tribulação, ok? E sobre tribulação, é importante nós notarmos, nós repararmos que o contexto da igreja de Esmirna, em alguns aspectos, ou em muitos aspectos, é diferente do nosso contexto hoje. Por exemplo, eu não vejo nenhum cristão hoje sendo preso por conta da sua fé. Não no Brasil. Hoje, a igreja brasileira, não de uma forma oficial, de uma forma pública, não vejo a igreja brasileira sendo perseguida, tal como o foi a igreja de Esmirna e tal como acontece em outros países. Ok? Existe uma diferença de contexto aqui. Eu também, irmãos, não vejo cristãos perdendo seus empregos pelo fato de serem cristãos. Talvez uma ou outra pessoa queira levantar a mão e alegar: não, pastor, o negócio lá está pegando para mim lá no trabalho. E começou a complicar depois que eu disse lá na empresa que eu era crente, depois que eles descobriram que eu era crente. Pode ser que algum ou outro queira levantar a mão e alegar isso. Mas isso não acontece, irmão, de forma oficial
e sancionada por lei, ou ainda não acontece isso de forma legal e sancionada por lei na nossa nação. Então a gente precisa colocar aqui alguns pingos nos is e entender que existe uma diferença entre o contexto daquela igreja e o contexto das nossas vidas hoje. Mas o que é, pastor, que nos aproxima do texto e que nos aproxima da realidade da igreja de Esmirna com a nossa realidade? O que é que tem de semelhança entre eles ontem e nós hoje? É exatamente, irmãos, o fato de que eles passaram do seu jeito, na sua época, por problemas e circunstâncias adversas, e nós hoje, no nosso tempo e em nosso contexto, também passamos por tribulações e circunstâncias adversas. De fato, eu desconheço um ser humano que não tem problema. Se alguém pensa que não tem problema, essa pessoa está com problema. Se alguém pensa que não tem dificuldade, meu Deus do céu. Porque, de fato, até mesmo aquelas pessoas que nós julgamos, seja pelo dinheiro que elas possuem, seja pela fama que elas detêm, que estas pessoas não têm problemas, até elas têm. Veja a quantidade de pessoas conhecidas nacionalmente e internacionalmente que alegam estar passando por crise de ansiedade. Um bem famoso acabou de declarar isso. Veja a quantidade de pessoas que na nossa cabeça não era para ter dificuldade, mas que alegam estar passando por problemas emocionais, ataques de pânico, depressão, angústia, ou até mesmo, irmãos, coisas na sua vida como problemas familiares, problemas de saúde. Todo mundo tem problema, você não é um ser excepcional, está todo mundo no mesmo barco, ok? E quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, pensando no tema tribulação, pensando sobre o assunto tribulação, a gente precisa relembrar aqui algumas coisas. Lembrar, irmãos, algumas coisas que são importantes, e eu, para não tornar a mensagem muito longa, quero destacar apenas 3 coisas. Em primeiro lugar, eu quero que você saia daqui sabendo o porquê que você sofre. Pastor, eu sofro por causa de tanta coisa. Eu vou resumir a maioria das provações do sofrimento que acontece na sua vida. E o cristão, de uma forma especial, irmão, sofre por causa da nossa identificação com Cristo. Ouça isso. Veja como Cristo se auto-identifica no versículo 8. E isso é interessante. A terceira qualidade com a qual Cristo se identifica para aquela igreja é aquele que esteve morto. O Deus que nós servimos, irmãos, sofreu, padeceu, foi rejeitado pelos seus, sentiu fome, sede, frio, cansaço. O Deus que nós servimos foi esbofeteado, açoitado, carregou o peso da cruz, foi morto. O Cristo que nós servimos, de fato, padeceu e sofreu. Quando nós pensamos no sofrimento que existe no mundo, uma certeza nós temos: existe sofrimento nesse mundo por conta do pecado. Existe dor nesse mundo porque os nossos primeiros pais, em Gênesis 3, desafiaram a voz de Deus e colocaram na frente a sua própria vontade, comendo o fruto proibido. Existe doença nesse mundo por causa do pecado. Nós passamos por problemas familiares porque o pecado maculou as nossas relações interpessoais. Existe bastante miséria nesse mundo porque o pecado, irmãos, maculou o nosso amor pelo próximo.
Existem misérias das mais diversas nesse mundo por conta do pecado. Só que quando nós olhamos para o contexto da igreja, a certeza, uma das certezas que nós temos é que a igreja sofre porque Cristo sofre. A igreja sofre porque Cristo sofre e nós compartilhamos com Cristo do seu sofrimento. Você precisa sair daqui entendendo isso. A sua relação com Cristo não é uma relação superficial. A sua relação com Cristo é uma relação tão profunda que a Bíblia diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. A nossa relação com Cristo é tão profunda que o termo que a Bíblia usa para descrever esse relacionamento do crente com o Senhor é que nós estamos em Cristo. O crente está em Cristo. E pelo fato, irmãos, de nós estarmos em Cristo, e nós sermos um com Cristo, nós temos todos os benefícios desse relacionamento. Nós somos regenerados porque nós estamos em Cristo. Justificados porque estamos em Cristo. Santificados porque estamos em Cristo. Adotados por Deus porque estamos em Cristo. Nós somos preservados pelo Espírito Santo porque estamos em Cristo. Nós somos glorificados porque nós estamos em Cristo. Todas as bênçãos, irmão, desse relacionamento recaem sobre nós. Mas também, irmãos, nós compartilhamos com o Senhor do seu sofrimento, da sua dor. Pedro, ao se referir à igreja, diz exatamente isso. 1 Pedro 4,13, que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo, ao alertar a sua igreja em João 15, ele disse exatamente isso. Porque o mundo me odeia, eles vão lhe odiar também. Porque o mundo me persegue, eles vão perseguir vocês também. Isso, irmãos, isso foi verdade para a igreja de Esmirna. Eles estavam passando por adversidades porque eles eram cristãos. E essa, irmãos, é uma verdade para a maioria dos sofrimentos, das adversidades que nós temos que enfrentar ainda hoje. Essa é a primeira questão que eu queria que você entendesse. Mas em segundo lugar, irmãos, eu queria que você saísse daqui essa noite também entendendo o seguinte, que Deus usa a tribulação para nos moldar. Deus usa a tribulação para nos moldar. Veja algo interessante, olhando para a realidade de Esmirna. Nós estamos diante de uma igreja que foi bastante perseguida. Nós estamos diante de uma igreja que estava passando por uma enorme tribulação. E assim, irmãos, como foi também o caso da igreja de Filadélfia, outra igreja perseguida, outra igreja atribulada. No contexto do Apocalipse, irmãos, as igrejas que mais sofreram foram as igrejas mais santas, mais fiéis, as melhores igrejas. Deus usa a tribulação para nos tornar pessoas melhores. E veja a quantidade de coisas que nós aprendemos com a tribulação. Pastor, eu não aprendo nada, pastor, eu só sofro. Aprende, irmãos. Pastor, é só problema que eu tenho para resolver, eu não aprendo. Aprende, irmãos. Sabe o que você aprende na tribulação? Você aprende sobre a sua constante dependência do Senhor e como você precisa de Deus. É isso que você aprende com a tribulação. Sabe o que você aprende com a tribulação? É que ela não é um obstáculo para a nossa fé, mas que Deus a permite e a usa para nos dar, para desenvolver em nós uma fé ainda mais madura. Sabe o que é que nós aprendemos com a tribulação? É que a gente não pode. A gente não é
em nós mesmos. Você e nem eu, nós não somos em nós mesmos capazes de fazer nada. Nós aprendemos, irmãos, com a tribulação sobre a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Sabe o que é que nós aprendemos com a tribulação? É que a nossa alegria e esperança não estão nas coisas desse mundo e nem nas circunstâncias. O crente é feliz se tudo der certo ou não. Porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende das coisas desse mundo, mas a nossa confiança, a nossa felicidade, o nosso gozo estão ancorados no Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Pastor, o que a gente aprende com a tribulação? A gente aprende, queridos irmãos, que Deus é fiel. Deus é fiel e Ele não vai permitir que a gente seja tentado além da nossa capacidade. E por fim, queridos irmãos, nós aprendemos com a tribulação que Deus está no controle. Os sofrimentos que acontecem na nossa vida não são por acaso. Não são por acaso, irmãos. Não é uma falha no plano de Deus. Deus permite. E Deus as usa para nos tornar servos e servas melhores para a glória de Deus Pai. É isso que nós aprendemos com a tribulação. É por isso que nesse deserto que você está vivendo aí, pastor, qual deles? Todos eles. Nesses desertos, nessas adversidades que você está vivendo aí, todos eles são um convite de Deus. Outra frase para você anotar. A tribulação é um convite de Deus. Deus está te convidando, irmãos, para se dedicar mais. Deus está, irmãos, te convidando para orar mais. Deus está em meio à tribulação te convidando a ler a sua palavra ainda mais. Deus está te convidando a adorar mais. Deus está te convidando a descansar e confiar mais. Deus está te convidando, irmãos, a ser um crente que reconhece ainda mais a sua dependência de Cristo Jesus. É um convite que Deus está lhe fazendo para crescer. Amém, meu amado irmão? Eu disse aqui duas coisas sobre tribulação. Tribulação como um convite de Deus, a tribulação como um convite do Senhor para que a gente possa buscar ainda mais a Cristo Jesus e o porquê do nosso sofrimento, o porquê que a igreja sofre. Mas em terceiro lugar, irmãos, e talvez essa seja a questão que a igreja evangélica brasileira mais precisa ouvir hoje, talvez inclusive você. Terceira questão, eu acho que você não vai gostar muito não. Mas você precisa ouvir. O crente não está blindado contra o sofrimento. O crente, irmãos, não está blindado contra o sofrimento. Pense a expressão tipicamente cearense. Pense num evangelho falso que se vende em muitos púlpitos hoje. Infelizmente, um cristianismo sem dor, irmãos. Cristianismo sem dor não existe. Como vencer 7 passos para vencer todos os gigantes da sua vida? Como se fosse possível e como se existisse na Bíblia uma fórmula mágica para que eu e você não tenhamos mais problemas na nossa vida. Isso não existe. Casamentos, famílias blindadas. Até nome de livro, né? Casamento blindado. Como se fosse possível colocar 2, 3, 4, 5 pecadores, apesar de regenerados, convivendo no mesmo espaço, a maior parte do dia, todos os dias, durante longos anos, e não existisse problema. Você entende o evangelho falso que está sendo vendido por aí?
Talvez, irmãos, muitos pastores tenham já, por assim dizer, riscado da sua Bíblia, João 16:33, a parte B do versículo. No mundo, passais por aflição. Crente passa por aflição, meu amado irmão. Crente pode perder o emprego. Crente, irmãos, pode ficar doente. Crente pode passar por problemas emocionais e precisar da ciência. Crente, irmãos, pode passar por dificuldades no seu casamento. Crente, irmãos, pode passar por problemas financeiros. Crente pode ser injuriado. Crente pode ser perseguido. O crente não está blindado contra a dor e contra a tribulação. Só que diante disso, uma grande pergunta surge: como nós reagimos diante das vicissitudes da vida? Como você reage, irmão, diante da dor? Como é que você reage quando bate em sua porta aquela péssima notícia? Como é que você reage diante da doença de um ente querido? Como é que você reage, meu querido irmão, diante de uma perca? Como é, irmão, que você reage diante de uma injúria? Como é, meu irmão, que você reage diante da perseguição? E é nesse ponto que nós passamos para o segundo assunto da nossa mensagem. O primeiro é tribulação. O segundo é esperança. Aqui, falando sobre esperança, o versículo 11 é a forma como Cristo trata a igreja perseguida. Você percebe isso? É a mensagem que Cristo endereça para os santos de Esmirna que estão atribulados. É como Jesus Cristo lida com os sofrimentos dessa igreja. É a mensagem que Cristo endereça para aqueles que perderam tudo. Perderam seu emprego, perderam seus bens, perderam a sua liberdade. E muitos, alguns anos depois, vão perder a própria vida. É a mensagem que Cristo endereça, irmãos, o versículo 11, para tratar, para consolar, para fortalecer aqueles irmãos que estavam sendo acusados e perseguidos. E veja aí o que é que Jesus diz para aquela igreja no final do versículo 11. Leia comigo em nome de Jesus. Diz assim um texto sagrado: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E antes de aplicar esse texto, eu queria fazer 3 destaques rápidos aqui, para você entender aquilo que Jesus quer dizer aqui. Eu vou dividir o texto em 3 partes e explicá-las para vocês, ok? É hora de quem gosta de anotar, começar a escrever, certo? Em primeiro lugar, eu quero destacar o início dessa frase. Quando o texto diz, quando nós encontramos o vencedor de nenhum modo. Essa expressão aí, de nenhum modo, é uma expressão enfática no original grego. No original grego é um duplo negativo. De forma que, se alguém quisesse negar algo com veemência, usaria essa expressão, de nenhum modo. De forma que, no idioma, na língua grega, não existe uma expressão negativa mais forte, de nenhum modo. Jesus aqui quer dar para nós a certeza daquilo que Ele vai expor para a igreja de Esmirna e para todos os santos de todos os tempos. De fato, de verdade, verdadeiramente, de modo nenhum, o vencedor sofrerá o dano da segunda morte. Amém, meu amado irmão? Segundo destaque que eu queria fazer nesse texto, estou dividindo a frase, ok? Primeiro, de nenhum modo, agora é sofrerá dano.
E eu quero, irmãos, trazer o destaque para esse verbo aí, para a forma que o verbo sofrer está conjugado. Em português, ele foi conjugado aqui na nossa tradução, no tempo presente do futuro. Tempo presente do futuro, irmãos, em termos gerais, ele determina, ele indica algo que ainda não aconteceu em relação ao momento presente. Não aconteceu, vai acontecer depois, mas hoje não. Só que, em grego, o verbo sofrer está conjugado em outro tempo. É um tempo, inclusive, que nem existe em português. É o tempo aorista. E o tempo aorista, escute isso para você entender e se regozijar na presença de Deus. O tempo aorista, irmãos, ele indica a ação de um verbo que nós não sabemos quando aconteceu. Nós não sabemos quando a ação do verbo aconteceu. Mas que, por outro lado, ele está relacionado ao passado. Nós não sabemos ainda quando aconteceu. Mas uma coisa nós sabemos: já aconteceu. Aquilo que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que o vencedor, e se eu aplicar para mim e a você, eu posso fazer isso, amém? Nós somos vencedores, amém? O que Cristo está dizendo aqui é que eu e você não sofreremos o dano da segunda morte. E isso já é realidade em nossas vidas hoje, agora, já. Nós não precisamos do porvir para ter certeza disso. Isso já é garantia nossa hoje, agora. Na verdade, irmãos, nem isso. Isso já era uma certeza para a minha e para a sua vida, quando o Espírito Santo arrancou as escamas dos nossos corações e Ele nos regenerou. Na verdade, irmãos, nem isso. Isso já era verdade em nossas vidas, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Amém, meu amado irmãos? Na verdade, nem isso. Isso já era verdade na minha e na sua vida, quando Deus o Pai, antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos seus filhos. Glorificado seja Deus. Já é verdade hoje. Nós já estamos de posse dessa bênção hoje. Amém? Terceiro lugar, estou dividindo a frase, 3 partes. Primeira parte, nenhum modo. Segunda, sofrerá o dano. E a última parte é segunda morte. Você percebe? Termina com segunda morte. E aqui, irmãos, há vários comentaristas que tentam explicar em detalhes aquilo que significa a segunda morte, inclusive relacionando com outros textos. O próprio Apocalipse tem pelo menos mais 3 textos em Apocalipse que usam essa expressão segunda morte, e eles tentam relacionar com a questão que João fala do lago de fogo, o lugar onde os iníquos serão lançados, o lugar onde a própria morte será lançada. Mas eu quero explicar em termos mais simples, ok? Você entende aqui que segunda morte fala sobre a separação eterna de Deus? Amém? Assim como a vida eterna representa salvação, a segunda morte representa condenação. Você entende isso? Termos simples, irmãos, para usar uma linguagem popular. Segunda morte seria o inferno. Você entende isso? E aquilo que Jesus está dizendo aqui para nós, é que o vencedor, que não tem como, que não tem jeito do sofredor sofrer, que o vencedor, sofrer o dano da segunda morte. Aqui, o crente pode até morrer. E é o normal da vida, o crente morrer. A gente pode, retrocedendo um pouco mais, do lado de cá, irmãos, até passar por dores, até sofrer percas,
até enfrentar adversidades, até passar por angústias. Mas do lado de lá, irmãos, a nossa realidade é e será bastante diferente. Em termos gerais, irmãos, eu acredito que essa seja a tônica do texto. É mostrar para essa igreja que sofre, para essa igreja que hoje está padecendo, para essa igreja que hoje, irmãos, está passando por dificuldades, que a nossa vida não se resume à realidade deste lado de cada eternidade. Existe o porvir. Quando Cristo voltar, meus amados irmãos, haverá novos céus e nova terra. Aqui é luta, aqui é dor, aqui é boleto para pagar, aqui é credor aperreando, aqui são problemas dentro de casa para resolver. Aqui, irmãos, são vizinhos que volta e meia tentam aí nos atrapalhar. Aqui, irmãos, são agonias, mas a nossa vida não se resume à realidade terrena. Nós, irmãos, precisamos olhar para o céu. Aqui é luta. Mas quando nós fecharmos os olhos deste lado da eternidade, nós abriremos os nossos olhos na presença de Deus. E a partir de então, será só bênção. Estão nos esperando, irmãos, as bem-aventuranças eternas. Estão nos esperando, irmãos, as alegrias sem fim no Senhor. Nós iremos desfrutar eternamente da presença do nosso Criador. Será uma alegria, irmãos, tamanha que nem dor. Não haverá dor, nem choro, nem pranto. As primeiras coisas já passaram. Pastor, como é que eu consigo suportar as adversidades que eu vivo hoje? Lembrando que você vai morar no céu. Ou para lembrar aqui de uma canção do nosso irmão Lázaro, que dorme no Senhor, as dificuldades, o sofrimento, as angústias vão ficar aqui. Eu sei que você conhece essa música, viu? Você vai subir, meu amado irmão, no nome de Jesus. Nós aqui de fato temos muitas tribulações, mas aquilo que anima o nosso coração são textos, por exemplo, como o de Romanos 8,18, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Pastor, eu quero anotar essa passagem aí, Romanos 8,18. Anote outra, 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18. Inclusive já preguei sobre isso. Quando o mesmo apóstolo diz: por isso não desanimamos. Não é para você desanimar não, meu amado irmão. Para você continuar firme, amém? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Obrigado, presidente, pela correção. Aqui é dificuldade, meu amado irmão, mas o céu é logo ali. O céu é logo ali. Amém, meu querido? Eu quero caminhar com você para a conclusão dessa mensagem. E eu quero concluir, irmãos, essa mensagem voltando para a frase que se repete em todas as 7 cartas do Apocalipse. E essa frase
Está aqui na carta ao anjo de Esmirna, no início do versículo 11. Você pode ler comigo, amém? No início do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o comentário, irmãos, que eu quero fazer aqui com vocês, é que em momentos de adversidade, são muitas as vozes, ouça isso, em momentos de adversidade, são muitas as vozes que querem, que tentam dominar o meu e o seu coração, a minha e a sua mente. Quando as coisas não estão dando certo, há a voz da murmuração. Onde está Deus? Será que Deus não viu ou não está vendo que isso está acontecendo? Quando as coisas, irmãos, estão indo de mal a pior, há a voz da incredulidade. Isso não tem jeito. Não tem solução. Eu não vou conseguir. Em momentos, irmão, de sofrimento, há a voz da dúvida. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que um dia Deus irá me ajudar a vencer esse mal? Em momentos, irmãos, de adversidade, há a voz do medo. Em momentos, irmãos, de tribulação, há a voz da desistência. Eu vou abandonar tudo. Eu vou desistir. Eu vou sair da igreja. Eu vou entregar os cargos que eu tenho na igreja. Em momentos de tribulação, meu amado irmão, há várias vozes que tentam dominar o nosso coração. Mas existe uma, e apenas uma, que eu e você precisamos ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você percebe aqui, meu querido irmão, que o vencedor, e eu estou lhe dando o segredo para vencer. O vencedor não é aquele que confia em si mesmo. O vencedor não é aquele que faz as coisas do seu jeito, à sua maneira. O vencedor é aquele que ouve a voz do Espírito. Ouve porque entende a sua dependência do Espírito Santo. Ouve porque reconhece a sua pequenez e a sua capacidade. Ouve porque sabe que a orientação do Espírito Santo é melhor do que aquilo que eu penso. Ouve porque é obediente. Ouve porque sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando o crente ouve a voz do Espírito, ele é capacitado pelo mesmo Espírito para suportar, irmãos, as angústias, as agonias. Se você não ancorar a sua vida, o seu coração e os seus ouvidos à orientação do Espírito Santo, você não vai conseguir. Você só conseguirá suportar todas as vicissitudes dessa vida se os seus ouvidos estiverem bem abertos à voz do Espírito Santo e obedecer à voz do Senhor. Quando o crente ouve a voz do Espírito, ele encontra consolo, ele encontra paz. Se a gente for ouvir, irmãos, qualquer outra voz, é apenas angústia, é apenas medo, é apenas guerra em nosso coração. Mas quando a gente coloca os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer, o nosso coração é tomado por paz, é tomado por consolo, mesmo que o mundo esteja desabando debaixo dos nossos pés. Aquele, meu amado irmão, que ouve a voz do Espírito Santo, ele consegue ter fé.
Ele consegue fazer aquilo que Davi, no alto da aflição que ele estava vivendo, enquanto o então rei de Israel, Saul, estava pedindo a sua cabeça na bandeja, enquanto todos estavam perseguindo Davi e maculando a sua honra, ele declara: em paz me deito e logo pega no sono, porque só tu, Senhor, é quem me sustenta. Você quer dormir e logo pegar no sono, mesmo tendo um monte de problema ainda não resolvido do dia, e sabendo que vai enfrentar um monte de problema no outro dia? Ouça a voz do Espírito Santo. Amém, meu amado irmão? Quem é que vai ouvir a voz do Espírito Santo? Quem é que vai ouvir a voz do Espírito Santo? Essa é a hora para você bater no pé e dizer: eu. Quem é que vai ouvir a voz do Espírito Santo? O regenerado, o salvo, o eleito, aquele que foi santificado, aquele que foi justificado, aquele que foi adotado por Deus Pai, aquele que é ovelha do aprisco de Cristo Jesus. Esse irá ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que hoje, pastor, eu ouço a voz do Espírito Santo? O que é que está aí na sua mão, meu amado irmão? O que é que está aí na sua mão agora? Pegue assim a sua Bíblia, coloque bem perto do seu peito. Amém? É assim que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero, irmão, de fato concluir essa mensagem fazendo um último desafio. Agora é para o não salvo. Porque aqui tem uma mensagem para o não salvo. Você percebe isso? Você que ainda não teve um encontro com Deus, percebe que o texto coloca diante de nós duas realidades? Você pode morrer a primeira morte, e isso todos vão passar. Você pode morrer a primeira morte e viver eternamente com o Senhor. Eu estou falando de salvação. Mas você também pode morrer a primeira morte, sofrer o dano da primeira morte, e infelizmente também sofrer o dano da segunda morte, se você morrer sem Cristo Jesus. É por isso que eu convido a você nessa noite para crer, para se arrepender, para confessar os seus pecados e para reconhecer Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Talvez você ouviu essa mensagem e nada daquilo que eu falei interessou você. Eu acabei de dizer que crente sofre, e você deve estar pensando aí: eu não vou entrar nisso não, crente sofre, eu vou entrar num negócio desse? Não vou não. Você deve talvez estar pensando aí, na sua vida, está pensando na sua vida e está se lembrando de muitos cristãos que têm uma vida pior do que a sua. Você deve estar: não, se for para ser desse jeito, eu nem quero. Está bom demais a minha vida. Eu quero deixar um texto final para você. Evangelho de Cristo, conforme Marcos escreveu, no capítulo 8, versículos 35 e 36. Leve isso para a sua casa, meu amigo, em nome de Jesus. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso eu te convido novamente. Confesse os seus pecados. Se arrependa. Creia em Cristo Jesus. Confesse a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Amém?